Bom dia, caros cidadãos, caras cidadãs. Estamos vivendo um tempo bastante difícil para o nosso país. Isso começa desde o momento em que a economia parou de andar, a partir de 2013, 2014, 2015, e sobretudo quando o senhor Temer assume o poder de uma maneira golpista, mancomunado por boa parte de políticos, das quais gerou essa crise política que nós vivenciamos. E a crise política está pautada justamente por isso. Nós sentimos essa indignação que talvez os nossos caminhoneiros nos represente agora. Vemos claramente que aqueles que estão no poder, seja no Congresso Nacional, ou a maioria deles, porque tem alguns lá que ainda defendem pautas que de fato diz respeito à vida concreta das pessoas, que não estão lá simplesmente pelos seus próprios interesses, mas infelizmente estes são minorias, porque a maioria do Congresso, e agora vemos esse governo Temer, eles representam não a maioria da população, mas os interesses de uma pequena parcela da sociedade brasileira, que talvez seja aqueles 1% que detém mais da metade da riqueza do país e que querem pôr de joelhos o resto de toda a população brasileira. Por isso que a gente olha para os caminhoneiros e vê que eles nos representam no grito de basta diante dessa situação que se instalou no nosso país com um golpe desatado por essa pequena elite patrocinada por Rede Globo e outras mídias que querem fazer com que o povo engula o aumento da miséria, o aumento da desigualdade, o aumento da precariedade. Por isso, todo o apoio ainda aos nossos caminhoneiros que representam um pouco esse grito de indignação contra essa política que ele tem imposta, que tem sido imposta de cima para baixo ao nosso povo. Mesmo diante daquilo que temos que e vamos ter que pagar, e iríamos pagar de qualquer jeito, né? Com desabastecimento, seja de combustível, seja de alimento, às vezes é hora da gente buscar aquela força interior de uma coletividade e de um certo sacrifício individual em nome de um bem maior, que é a melhoria da nossa nação, ou até mesmo um grito de indignação como eu vejo a representação dos caminhoneiros hoje no nosso país. Mas nós deveríamos perguntar aonde está a base disso. Primeiramente, antes do governo Temer, nós tínhamos uma Petrobras que, embora toda a corrupção que de fato possa ter acontecido, e isso deve ser apurado e punido, segundo provas, segundo o processo legal, segundo o contraditório, não segundo ao espetáculo judiciário que muitas vezes vemos representada na figura do juiz Moro, que muitas vezes não obedece processo, que está diante mais de um holofote do que propriamente sendo aquilo que se exige de um juiz. Estar longe dos holofotes e julgar segundo as provas e o processo. Mas mais do que esse prejuízo da corrupção da Petrobras, nós vemos hoje uma nova política instaurada pelo governo Temer que não serve, a Petrobras não serve mais às pessoas, como servia antes. Às vezes a Petrobras tinha prejuízo porque mantinha o combustível a preço mais parcimônio para a população, o que tinha efeito na inflação, na diminuição da inflação e tudo mais. Mas hoje, a partir da instalação do governo golpista, colocaram na presidência da Petrobras um sujeito chamado Pedro Parentes. E ele, assintosamente, publicamente assumiu, essa Petrobras aqui é para quem tem ações. Que se dane o povo. Que se dane. Ela, embora seja uma estatal, e como empresa estatal, ela tinha que pensar no bem-estar da nação. Mas não é isso que está acontecendo. Ele está administrando a Petrobras em nome dos acionistas, de uma minoria
que tem ações da Petrobras em detrimento de toda a vontade popular, da vontade nacional. Melhora os lucros dos acionistas e o prejuízo de toda a nação, como já assim tem se revelado a administração da Petrobras. Se ela é uma estatal, ela deve servir ao povo, não servir aos acionistas. Se os acionistas querem obter lucros, que obtenham em tempos bons, mas não em detrimento e em sacrifício da população. E de uma certa forma, os caminhoneiros reagem a isso, a essa elevação exagerada do combustível, seja do diesel, seja da gasolina, que tem imputado sobre o nosso povo cada vez mais misérias, que tem aumentado a desigualdade, porque à medida que isso se eleva, vai se elevando o preço. E por mais que apresentem índices de uma inflação reduzida, aquilo que experimentamos na prática, quando vamos para o mercado, a coisa não é bem assim. Portanto, caros cidadãos e cidadãs, que nós venhamos exigir que haja de pronto a deposição desse governo ou até mesmo a demissão do atual presidente da Petrobras, e que assuma uma política em que a Petrobras não seja orientada para os lucros dos acionistas, que são uma minoria, mas que seja para o bem-estar da nação. E isso nós vemos bem representado na figura dos nossos caminhoneiros. Todo apoio à greve dos caminhoneiros. Um abraço, caros cidadãos, cidadã.